e a terra se encherá da glória de Deus, como as águas cobrem o Senti o amor de Deus, alegria e gozo no espírito, uma leveza, uma presença gloriosa encheu a minha casa. Senti o fogo de Deus, muita paz interior, senti o amor de Jesus, na Santa Ceia houve um rompimento. Senti um amor incondicional, o amor de Deus a rodear, eu senti a força de Jesus. Obrigada, Jesus, por toda a força que me dás. Deus me resgatou do poder das trevas, há cura no nome de Jesus. A cada testemunho, Deus fará outra vez. Envia agora o teu. Diga comigo, estar ou não estar em Cristo. É as únicas possibilidades que nós temos. Ou estamos em Cristo ou não estamos em Cristo. Se está em Cristo, então teve lugar uma nova criação dentro de si.
Vamos lá para 2 de Coríntios 5:17. 2 aos Coríntios 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez de novo. Verso 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ser uma nova criação não vem de cada um de nós. Ser uma nova criação vem de Deus. Ele é o único que nos pode fazer uma nova criação. O apóstolo Paulo volta a este tema de uma nova criação no livro de Gálatas. Lá em Gálatas 6:15 podemos ver também. E ele volta com um alcance maior desta nova criação. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Mas sim o ser uma nova criatura. Olha a importância que Paulo dá aqui ao novo nascimento. Quando falamos de novo nascimento, falamos de ser uma nova criatura. Você pode dizer, pastor, como é que eu posso ser uma nova criatura? Só Deus pode fazer em nós uma nova criatura. Quantos já fugiram de problemas? Poucos. Glória a Deus. Alguns tiveram coragem de dizer. Sabe, muitas vezes fugimos dos problemas. Mas eu digo-lhe uma coisa. De uma coisa ninguém pode fugir. Quem é que é capaz de me dizer qual é? É a morte. Mas quando falamos de morte, toda a gente fica com medo de morte. Ninguém quer morrer. Vamos lá ver, quem é que quer morrer? Ninguém. Mas quando falamos de morte, falamos desta morte terrena, carnal. Nunca se chega a falar da morte espiritual. Porque o homem é um ser criado por Deus. Você já leu o livro de Gênesis? Já leu lá a criação? Você já viu como Deus se dobrou, se inclinou para o homem e soprou sobre o homem o espírito de vida? O Espírito de Deus. Só que o homem pecou, ficou separado de Deus. Ouça isto. Por aquilo que eu entendo, ali em Gálatas, Paulo está a dizer que a única coisa que realmente interessa em Cristo é uma nova criação. Ou seja, se não nasceu de novo, não tem hipótese de estar com Deus eternamente. Porque ter medo desta morte é uma coisa. E medo da morte eterna. Sabe uma coisa? Para nascer de novo, ser uma nova criação, não basta apenas uma simples cerimónia religiosa.
quer seja circuncidado ou ser batizado ou não. Vou-lhe dizer alguma coisa, isso não interessa. Pastor, mas o batismo é um mandamento? É uma ordenança. Então se eu não sou batizado, e se foi batizado e não nasceu de novo? Precisamos de nascer de novo. Precisamos ser nova criatura. A questão importante é tornar-se uma nova criatura em Jesus Cristo. Essa é a única coisa. Na última análise, interessa. A única coisa que interessa é tornar-se uma nova criatura em Cristo Jesus. O que interessa é ser uma nova criatura. Essa é a pergunta, essa é a questão. Diga comigo, criar. Criar é algo que Deus pode, que apenas Deus pode fazer. O homem não tem poder de criar, o diabo não tem poder de criar, só Deus pode. Por isso Deus criou o homem à sua imagem e sua semelhança. Onde quer que nós encontremos a palavra criação, se for corretamente usada, descreve algo que Deus fez. O homem, ele pode manufaturar, consertar, melhorar, mas só Deus pode criar. Sabe, os resultados do pecado nas nossas vidas são tais que não podem ser reparados, nem melhorados. Está cá? Eu vou voltar a dizer isto. O resultado, ou os resultados do pecado nas nossas vidas são tais que não podem ser reparados nem melhorados. Só há uma coisa que pode alcançar o que é necessário. É um ato criativo de Deus. E esse ato criativo acontece na nossa vida quando nós verdadeiramente nos arrependemos, pedimos perdão a Deus e convidamos Jesus a vir morar dentro do nosso coração. Temos um encontro real com Ele. Passamos a ser novas criaturas. O Salmo 51, e lá no versículo 10, eu gosto muito deste salmo, é um dos salmos de penitência de Davi. É onde Davi orou depois do seu pecado com Betseba e ter sido revelado e ter sido exposto que ele era culpado, tanto de adultério como de assassinato. Sabe, ele mandou assassinar o marido de Betseba e ele adulterou com ela. Ele clama para Deus em arrependimento e com a sua alma em agonia. Não é só confessar com a nossa boca: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados e lava-me com o teu sangue, eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador, meu Redentor. Aleluia. Pastor, não é? Não. É preciso o verdadeiro arrependimento de coração. Porque o verdadeiro arrependimento de coração não volta a fazer as coisas que fazia antes, que magoava o coração de Deus.
Esse tem de ser um arrependimento de dentro para não voltar a fazer. E para que Deus opere o novo nascimento na vida de uma pessoa. Sem arrependimento, ninguém verá a Deus. Quem é que cria um coração assim? Deus. E olha o que Davi diz no verso 10. Salmo 51, 10. Davi diz isto: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Sabe, Davi ficou cara a cara com o facto de que nada que ele pudesse fazer iria resolver a sua situação. Quem é que tem uma situação que você não sabe como há de resolver essa situação? Glória a Deus, ninguém. Algumas pessoas têm. Agora vou-vos dizer mais. A maioria se calhar tem, mas não admite porque pensa que consegue resolver essa situação. E Davi tentou pelos seus próprios meios resolver esta situação do adultério. Primeiro, quando o marido de Betseba chegou ele o mandou chamar, ele o enviou para casa, que era para dizer ela está grávida, mas é dele. Mas não, era de Davi, porque ele é que tinha adulterado. Tentou resolver pelos seus próprios meios. Então veja que Davi não conseguiu resolver, você também não consegue resolver. Vou dizer algo. Você sabe porque é que existe um divórcio? Pessoas a fugir de problemas que não conseguem resolver. E fogem do problema. Vão encontrar problemas ainda maiores. Porque não se humilham a Deus para resolvê-lo. Davi disse: este soldado, este capitão que eu tenho aqui, é mesmo fiel, dormiu aqui à minha porta, não foi para a casa dele. Eu vou ter que resolver isto. Enviou-o de novo para a batalha, enviou uma mensagem: coloquem-no no pior sítio de batalha e metam-no à frente. Morte. Morreu o marido. Ele já estava livre para casar com ela. Nasceu o filho. Morreu. E ele clama a Deus e diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Quer dizer que ele não tinha um coração puro nem um espírito reto. E ele sabia que ele não podia, ele próprio, com as suas próprias forças, não podia fazer. Ele precisava da intervenção de Deus. Ele poderia melhorar-se, ajustar-se, virar uma página, mas nada seria suficiente. Teria de ser um ato criativo de Deus. Sabe? Você não pode... Você pode controlar a sua vida até um certo sítio. Mas se não for com a ajuda de Deus, do Espírito Santo de Deus, você até pode programar a sua vida toda. Mas sabe o que é que lá está escrito em Romanos? Renova a tua mente.
não de acordo com pensamentos de homens, mas pela palavra de Deus. Então, não pense em reprogramar a sua mente por outras coisas. Reprograma a sua mente pela palavra de Deus. Porquê? Eu vou lhe dizer uma coisa. Uma pessoa que não nasceu de novo para reprogramar a sua mente. Você não pode reprogramar a mente, não é como chegar ali num computador e reprogramar o computador. Você tem que pensar de acordo com aquilo que Deus pensa. E Deus nos chamou a sucesso. Sabe, onde o pecado tiver feito estragos nas nossas vidas, melhorar, consertar ou ajustar, não resolve a situação. Estamos completamente dependentes da misericórdia de Deus para que Ele realize um ato criativo e que Ele fará se estivermos em Cristo. Sabe, quando chegamos a Deus através de Jesus Cristo, com base no seu sacrifício na cruz, e nos abrimos para Deus e dissermos: não há nada que eu possa fazer por mim, estou completamente dependente. Do que tu, Deus, possas fazer para mim. Sabe, então, Deus, na sua lealdade, na sua misericórdia, Deus age e gera nova criação. Não esteja à espera que Deus haja e crie uma nova criação no seu corpo, no seu físico. Na verdade, para isso, precisamos trabalhar nós. Fechar a boca. Você diz: pastor, fechar a boca. É na hora de comer, não comer tanto. Isso é cuidar do físico. Correr, andar, fazer ginástica 10 km. Quem é que já experimentou fazer 10 km a pé? Ou de bicicleta? Poucos. Aí estamos a cuidar do nosso físico. Mas há uma coisa que nós não conseguimos, que é fazer o milagre da criação no nosso espírito. Porque quando Deus fala do nosso espírito, fala de dentro de nós. Quando Deus faz nova criação, é no nosso espírito. Sabe, o facto de Paulo falar sobre uma nova criação indica já ter havido uma criação prévia. Pastor, houve uma criação prévia? Houve. E esta criação prévia, que originou a raça humana em primeiro lugar, está lá descrita em Gênesis 2, 7. Pastor, mas que criação é esta? Foi a criação que foi criada por Deus sem pecado. É uma criação prévia àquela que tem pecado. Vamos lá ver Gênesis 2, 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fogo da vida. E o homem foi feito alma vivente. Sabe, na verdade o homem não tinha nada. Deus formou do pó da terra, soprou o espírito de vida. E aí começou a criação.
Sabe, se virmos a descrição da primeira criação, observamos que de muitas formas há um paralelo maravilhoso com a nova criação em Cristo. De facto, não consegue entender completamente a nova criação enquanto não compreender a primeira. Aquilo que mais me impressiona na Bíblia é que consegue dizer tanto em tão poucas palavras. Quando eu encontrei Jesus e me tornei uma nova criatura em Cristo, o que me impressionou e abençoou foi o facto de Deus poder dizer tantas coisas maravilhosas em palavras tão curtas, claras e simples. Então temos que falar, e tenho tentado falar sempre com simplicidade. Voltemos lá a Gênesis 2, 7, que é na realidade um versículo muito excitante e vivido. E formou, moldou Deus, o homem. Ou seja, o Adão. Vou-vos dizer algo. Precisamos de saber que o homem, a palavra o homem e a palavra o Adão representam a mesma palavra em hebraico. Por outras palavras, é tanto um nome como uma raça. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Alma vivente. O versículo anterior diz que naquela altura não chovia. Na verdade, a terra era regada por um vapor. Assim, aquela terra com que Deus formou o homem estava úmida. Era barro. Ainda hoje, o nosso corpo, a maior percentagem é água. Agora, simplesmente acredito que tudo aconteceu da forma como foi descrito. Pode não achar fácil de acreditar, mas tem de tomar a sua própria decisão de acreditar. Porque muitas pessoas não tomam a decisão de acreditar. Eu acredito que a Bíblia nos conta as coisas exatamente como elas são, como elas aconteceram. Noutras passagens da Bíblia, nós encontramos, particularmente no Evangelho de João, diz-nos que não foi Deus o Pai, mas o Deus Filho Eterno, que foi manifestado na glória humana, como Jesus de Nazaré. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam lá na criação. Ou seja, quem soprou foi Jesus Cristo, o Espírito de vida. E quem fez o homem ter vida? O Espírito Santo. A nova criação. Recebemos Cristo e o Espírito Santo gera a nova vida. Com a nova vida, nos leva a temer a Deus. Lá no Evangelho de João,
nos diz que através de Jesus todas as coisas foram feitas e sem Ele nada do que se fez, ou seja, nada daquilo que foi feito, se faria. Se fez. Jesus esteve em tudo. Quão importante é nós termos Jesus no nosso coração. Sabe, falamos de Deus tal como revelado na Bíblia, como sendo estas três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Diga comigo: Pai, Filho e Espírito Santo. Sabe, assim, se eu falar acerca da primeira pessoa, estou a falar acerca do Pai. Se eu falar acerca da segunda pessoa, estou a falar acerca do Filho, Jesus Cristo. E se eu falar acerca da terceira pessoa, estou a falar acerca do Espírito Santo. Um Deus em três pessoas. Um Deus triuno. É muito interessante. O primeiro versículo da Bíblia contém o mistério de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Diga: no princípio. No princípio. A palavra hebraica para Deus é no plural e é Elohim no hebraico. E Im, que é a forma plural das palavras no hebraico. Assim, a primeira vez que Deus é mencionado na Bíblia, em Gênesis, é na forma plural. Então, plural não é singular. Logo, no princípio, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Sabe, o verbo criar na forma criou está no singular. Os verbos em hebraico podem estar no plural ou no singular. Nós temos, pois, um mistério de unidade e pluralidade da divindade. Tudo no primeiro versículo da Bíblia. Quando chegamos ao segundo capítulo de Gênesis, vemos que a maior parte dele fala do Senhor Deus. Ele seria o Elohim, Jeová. E quando nós chegamos na criação do homem, nós vemos algo que não fala do singular, mas fala do plural. À nossa imagem e semelhança. Deus não estava sozinho. Porque Ele não estava a falar no singular, estava a falar no plural. Nossa. Porque quando eu falo no singular, eu falo eu. Vou criar a minha imagem, a minha semelhança. Mas Ele não diz a minha imagem, a minha semelhança. Ele diz a nossa. Então nós podemos ver, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos três concordam num. Sabe, eu imagino, veja aquela pessoa divina, gloriosa e santa, o Filho de Deus. O Senhor Deus, e ali naquele cenário perfeito no jardim, ainda não desfigurado pelo pecado, estava o homem, que foi criado do barro, do pó,
E Ele soprou o espírito de vida. Sabe que eu às vezes, enquanto vou lendo a Bíblia, vou rindo? Quantos já leram a Bíblia e riram? Quando eu comecei a ler Gênesis, e começo a ler Gênesis, e chego ali a esta parte, que Deus criou o homem do pó da terra, eu fico a rir. Olha que monte de argila que aqui está. Deus nos criou com sentido de humor. Você já viu que não foi da pedra? Foi do pó. Você já viu as estátuas que o Miguel Ângelo criou lá da pedra, moldou e tudo? Elas terem vida, são pedra. Mas Deus criou o homem da argila, que é moldável. Por isso você e eu somos moldáveis a Deus. O pecado nos afasta de Deus, mas nós podemos nos moldar a Deus. E só nos moldamos a Deus quando nos arrependemos e pedimos: Deus, cria em mim um coração puro, um coração reto.